Boa noite, alunos. Então, hoje é a nossa quarta aula, né? Na verdade, é a última aula gravada que a gente tem. E nessa aula a gente vai abordar assuntos assim que a gente já acabou falando no decorrer de todas as outras aulas, né? Mas eu gosto de trazer ele nessa última aula gravada porque é onde eu vou falar sobre a avaliação antropométrica, né? Então, junto com a avaliação antropométrica, eu gosto de fazer uma abordagem em relação à nutrição nos ciclos de vida, né? Então, assim, além desse material, né, do vídeo, tem lá no portal para vocês também um material de Word, né? Então, todo esse material de Word, ele tá ali relatando toda a importância da nutrição em todas as fases aí da nossa vida, nos diferentes ciclos, né, da nossa vida. Então, a nutrição nos ciclos de vida, ela é de extrema importância, da alimentação saudável, estilo de vida saudável, né, para promover o bem-estar, bem-estar físico, mental, né, tanto desde a criança, da gestante, vamos começar assim, da gestante, vai para criança, adolescente, jovem, adulto, pro idoso, né. Então, assim, a alimentação, a nutrição de qualidade, né, que fornece aí uma vida de qualidade, uma saúde em condições normais, né? Essa alimentação de qualidade, quando a gente fala, é uma alimentação que ela abrange todos os nutrientes, né? Vitaminas, minerais, macro e micronutrientes que atuam aí no nosso organismo. Então, falando um pouquinho em relação aos... Eu vou ler, tô com outro computador ligado aqui, pessoal, então por isso que eu tô olhando para o lado aqui, porque eu não consegui colocar no vídeo aqui esse material de Word para vocês também, mas vocês podem acompanhar lá no portal onde tá o material para vocês, né? Então, assim, começando pela primeira fase da vida, né, que a gente fala lá, é a nutrição durante a gestação, né? Então, a gestação, ela é uma das fases, assim, de maior importância, né, do ciclo reprodutivo, digamos assim, do ser humano, né? Então, assim, é uma fase onde a mulher passa por diversas alterações físicas, né, e emocionais e alterações fisiológicas, né? E a nutrição, ela está diretamente ligada com essa formação desse feto, né? Então, assim, durante a gestação tem diversos micro e macronutrientes aí necessários, né, para fazendo suplementação ou para essa gestante estar fazendo uso, né, de alimentos ricos nesses nutrientes. Então, assim, desde o início da concepção ou até antes dessa mulher pensar em engravidar, o que é o ideal, né, procurar fazer uma suplementação de ácido fólico. A gente já viu no decorrer das nossas aulas a importância do ácido fólico, né, que ele age diretamente na formação dos ácidos nucleicos, né? Então, assim, ele age diretamente na formação do tubo neural também. Então, é um polivitamínico, um micronutriente essencial para fazer uso até mesmo antes de se pensar em engravidar. E pelo menos fazer uso até as 12 semanas aí iniciais, então, da gestação. O outro micronutriente de extrema importância, né, além do ácido fólico, o sulfato ferroso, né, que todo mundo já conhece, que não, né, quem aí já é mãe, já foi gestante, já fez uso, além do sulfato ferroso, o cálcio, a vitamina D, né, enfim, o ômega 3, diversos micro e macronutrientes, aí os micronutrientes, as vitaminas do complexo B também são de extrema importância, né? Então, assim, a alimentação na fase da gestação, ela é muito importante. Para quê? Para suprir as reservas aí dessa mãe, né? Porque o feto, ele vai tirar, através do cordão umbilical, todas as reservas que essa mãe, ela tem na corrente sanguínea, né? E se essa mãe, ela não faz uma suplementação, ela não tem uma alimentação de qualidade, vai fazer falta para ela, porque o bebê vai tirar, né? E se ela não tem aí uma reserva boa, uma reserva que garantam a reserva adequada para toda a fase gestacional, o bebê vai ficar deficiente e a mãe também vai ficar deficiente, né? Então, assim, lá no material do Word vocês vão ler mais detalhadamente em relação aí ao ciclo de vida da gestante. Depois da gestante, a gente vai falar um pouquinho em relação à alimentação durante a lactação, né? Durante a amamentação dessa mãe. Então, também alimentação de qualidade é de extrema importância em alguns casos, né, dependendo da histórico da mulher, histórico do parto. Importante continuar uma suplementação de vitaminas e minerais, né, durante essa fase gestacional aí, para evitar qualquer tipo de
de carência. A ingestão hídrica nessa fase é de extrema importância para ajudar na produção aí do leite. A fase, depois, passando a fase de lactação, vem a alimentação infantil, né? Então, assim, o primeiro alimento infantil, o que que é? É o uso do leite materno, né? Aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os 6 meses de vida, né? E com 6 meses aí se inicia, então, a introdução de alimentos para essa criança, né? Então, a introdução alimentar vai ser iniciada com 6 meses, através dos alimentos mais em forma de papa, purê, né? Nunca liquidificados, para você não estar perdendo os nutrientes aí, mas em sim amassadinhos, mais em forma raspadinhos ali. Então, verduras, frutas, né? Que é o que você inicia ali a introdução alimentar. E aí você vai complementando, né? O ideal é que essa criança, até 1 ano de vida, né? Ela experimente todos os tipos de alimento, né? Para que ela vá formando um hábito aí saudável. A alimentação da criança, então, assim, entre os 6 e 10 anos de idade, eu digo assim que é, na verdade, a formação, desde 1 ano acontece a formação, na verdade, do hábito alimentar da criança, né? Porque a partir de 1 ano, essa criança ela já começa a despertar, ela já começa a conhecer mais os alimentos, né? Então, assim, ela já vai despertar interesse nela em se alimentar do que os pais se alimentam, né? Então, assim, é de extrema importância a família ter uma alimentação de qualidade, né? Para que essa criança também ela venha a ter esse hábito, né? É aquela coisa de sim, de fazer, faça o que eu faço, faça o que eu faço e faça o que eu digo, né? Então não adianta você querer que a criança coma fruta se a família não come, se a família não tem esse hábito. Então, assim, a partir de 1 ano de vida inicia-se a formação do hábito alimentar da criança, né? Então, de 1 até 10 anos de idade. Claro que essa criança ela passa por diferentes ciclos, né? Então, assim, tem aqueles ciclos onde a criança não aceita determinados alimentos, passa a não querer mais alimentos que antes ela comia, agora não quer comer mais. Então, assim, são as diversas fases, né, que a criança passa durante o estirão de crescimento. Mas é importante sempre a insistência e nunca deixar de oferecer, né? Ou oferecer uma vez e já pensar, não, a criança não quer mais, enfim. Né? Existem até estudos comprovando que para você dizer que a criança não gosta de determinado alimento, você deve oferecer no mínimo 10 vezes aquele alimento para ela, de formas diferentes, né? De formas de preparo diferentes. Né? Então, essa formação do hábito alimentar da criança a partir de 1 ano de idade é muito importante. Né? Então, e também é importante, assim, não só da criança, mas que a família adote um estilo de vida saudável. Né? Eu sempre falo para as pacientes no consultório gestantes que se ela não tinha um estilo de vida saudável, a fase da gestação é a fase onde ela, a gestante, e a família devem iniciar, né, uma alimentação, uma qualidade de vida melhor em relação à alimentação. Para quê? Para que ela tenha essa qualidade de alimentar saudável durante a gestação e passe isso depois para o bebê, né, para a criança, enfim. A alimentação do adulto, né, então assim, tá detalhado ali para vocês alguns passos, algumas coisinhas no material de Word para vocês em relação ao adulto, mas o adulto, né, é como acabei de falar da criança, importante uma alimentação saudável, evitar, né, o que a gente já falou nas outras aulas, gordura, sódio em excesso, né, fazer uma boa ingestão hídrica e se alimentar de tudo, né, de forma controlada, de forma equilibrada, é claro. E aí a alimentação do idoso, né, que também não deixa de ser parecida com a alimentação do adulto, só que claro que o idoso, ele normalmente já vai ter, né, algumas deficiências, algumas carências de micro e macronutrientes aí. Então, assim, importantíssimo nessa fase o cálcio, né, na alimentação do idoso, o cálcio, a vitamina D, né, em relação aí ao desgaste ósseo que acontece nessa fase. E normalmente acompanhar como que é o estilo de vida dessa pessoa, se ela precisa fazer suplementação ou se ela não precisa, né, pessoal? Então, assim, leiam esse material do Word, né, com bastante atenção. No final aqui dessa aula vai ter o estudo de caso. O estudo de caso é em relação a esses ciclos de vida, né? Então, vocês vão utilizar esse material de Word para isso, tá? Então, vamos dar continuidade aqui na aula falando em relação à avaliação antropométrica. Então, assim, a avaliação antropométrica, na verdade, o que é? É a utilização de medidas, né, antropométrica para avaliar o estado nutricional, né, de um indivíduo em todas as fases aí da vida dele, desde uma gestante até um adulto. Então, por que eu trouxe assim trouxe essa questão da avaliação antropométrica?
qualquer campo que vocês forem atuar, né, tratando-se de tanto saúde pública, hospitalar, né, o técnico vai se deparar em algum momento em relação a fazer uma avaliação antropométrica de alguém, né, aferir estatura, aferir peso, enfim, de uma pessoa, de um indivíduo aí que vai chegar tanto no ambulatório, né, para uma consulta, é necessário ter conhecimento em relação a isso. Esses dados, principalmente quando a gente fala em gestante, a gente fala em crianças, são dados muito importantes, né? São dados onde ficam registrados aí em carteirinha, enfim, dessa criança. Então, assim, é muito importante vocês saber as técnicas corretas, né, de se fazer a avaliação antropométrica. Se a nossa aula fosse uma aula presencial, a gente iria fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica, uma aula um pouquinho de prática, né, pra gente praticar um pouquinho como se fazer essas avaliações antropométricas aí, mas eu trouxe bem detalhado aqui no material para vocês, né? Então a gente tem inúmeros tipos de balança, né, para serem utilizadas aí para se fazer a aferição do peso, de acordo com a faixa etária, né? Então tem balança de crianças, balanças pediátricas, digital, tem aquela mecânica, né? A de adulto da mesma forma, tem a digital, tem a mecânica, tem aquela... Desculpa, pessoal. Tem aquela balança de criança em forma de varão, né? Então, assim, em relação ao peso, o que é importante cuidar, né? Prestar atenção. Sempre pesar com o mínimo de roupa possível. Quando é no caso de crianças, o ideal é nua, né? Criança sem roupa, sem fralda, né? Adultos, principalmente, nesses casos é mais difícil de estar sem roupa, mas assim, com o mínimo de roupa possível e descalço, né? Nunca aferir aí o peso de uma pessoa, um indivíduo com um calçado no pé, né? Aquela questão, de descontar, enfim, você nunca vai saber certo, né? A questão aí de descontar um calçado ou uma roupa dessa pessoa. Então, a questão do peso, cuidar sempre com o mínimo de roupa possível e descalço. O equipamento, a balança, tá sempre num local uniforme, num local que não tenha oscilação, porque isso pode dar alteração também no peso, né? Chão, o ideal é que seja um chão correto, sem muitas ondulações ali, para que você consiga ter esse peso aí correto da pessoa. Em relação à estatura, né, a gente também tem vários tipos, né, de equipamentos aí que a gente pode ver a estatura. A gente tem a régua, a gente tem o antropômetro, né, tem aquela régua de crianças, que é essa régua de madeira, que é o que é mais conhecido e utilizado aí para aferir a estatura. Então, assim, o que é importante? Procedimento, crianças, né, então procurar deitar a criança no centro desse antropômetro, né, sem nada na cabeça, descalça também, né, para que não tenha alteração aí, e procurar fazer com que essa criança fique retinha, né, os joelhos, as perninhas bem esticadas, né, a gente tem uma imagem aqui para frente onde vocês podem ver aqui nas imagens que eu coloquei, né, então assim, esticar bem o joelho e você vai encostar essa régua na planta do pé da criança, como vocês verem aqui nas imagens, né, e essa criança imóvel ali, tem que pedir ajuda do familiar, da mãe, enfim, para você conseguir aferir adequadamente, então, a estatura dessa criança. No caso de adultos, então, o que é o correto? A cabeça, né, então, assim, sempre erguida, numa posição onde você vai olhar a tua frente, né, o teu olho não olhando para cima e nem olhando para baixo, então, olhando reto, fixar um ponto reto e tá olhando, né, que é o correto. O calcanhar, procurar encostar no rodapé, né, na parede, enfim, né, então procurar ter, assim, eu sempre falo assim, que qual que é a forma de você deixar uma pessoa aí ereta para você aferir a estatura dela, é aquela posição de você puxar o ar, né, segura o teu ar, né, então encolhe a barriga e o bumbum para trás, barriga para dentro, bumbum para trás, né? É a forma que você consegue ficar ereta, né? Encostada numa parede, enfim, para você tá aferindo então a estatura de uma pessoa aí adulta, tá? Então aqui também tem através do antropômetro aí fixado na parede, né? Como você aferia então a estatura tanto de crianças, né? Que já ficam em pé, quanto aí de adultos. Então também os adultos sempre descalços, né, e sem nenhum tipo de adorno aí na cabeça. A circunferência, então, de cintura. Então, assim,
O que é importante cuidar? Cintura, pessoal, é aquela parte mole, né? Aquele pontinho mole que a gente tem lá. Então, achar o ponto mais mole entre o osso de quadril e a crista ilíaca, né? E a borda inferior da última costela. E ali que a gente posiciona, então, a fita, né? Usar sempre uma fita flexível para se aferir, então, essa medida, tá? Então, essa é uma circunferência de cintura. Então, sempre naquela parte mais molinha, né? Que a gente tem ali. A aferição, então, de circunferência abdominal. Então, assim, a circunferência abdominal, sempre a gente vai utilizar a protuberância máxima ali do abdômen, que é no nível da cicatriz umbilical, né? Então, é no nível do umbigo, é onde fica a circunferência do abdômen do indivíduo. Quadril, né? Então, assim, é na parte mais larga do bumbum, né? Desse osso, abaixo do osso lateral aí, a parte mais saliente, então, do quadril, né? Essa é a medida correta, então, do quadril. Em relação à cintura, né? Abdômen, cintura até não é tanto, mas abdômen e quadril. Então, assim, abdômen, cuidar muito com os tipos de roupas, principalmente mulheres que usam, né? Roupas que prendem muito a barriga ou que enfim, né? Assim, então, assim, o que é o ideal? Baixar ou abrir o cós da calça, né? O zíper, botão, enfim, e baixar. O ideal é que abaixe até a altura do quadril, para que não tenha não comprima o abdômen para você aferir a circunferência. O quadril, cuidar se a calça é muito grossa ou não é, pedir para a pessoa descer um pouquinho, né? Se não quer descer, tem que descontar um pouquinho, alguns centímetros ali em relação à calça, normalmente de 1 a 2 centímetros que você desconta, né? O que mais em relação aqui, então, as medidas de circunferência? IMC, né? Então, a gente viu lá a estatura, né? Peso, estatura e as medidas aí de circunferência abdominal, cintura e quadril. E o IMC, como que a gente calcula? Então, o IMC, gente, ele é um índice de massa corporal, é utilizado como um dos principais métodos de avaliação de um indivíduo. Porém, não é o único, né? Então, assim, você não pode levar em conta somente o IMC para você fazer a avaliação aí de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, tem outras inúmeras formas de você fazer uma anamnese, além só do IMC, né? E no IMC a gente utiliza, mas não é ele como a base principal aí para fazer a avaliação, né? Definir se um indivíduo está obeso, sobrepeso, enfim, tá? Então, tem outras formas da gente avaliar, mas vocês vão utilizar bastante essa fórmula aí, independente, né? Principalmente quem vai atuar na área de saúde pública, postos de saúde, aí vai utilizar muito, é importante saber fazer. Então, o IMC a gente normalmente vai fazer lá, altura vezes altura. Então, lá, se eu tenho 1,62, então é 1,62 vezes 1,62. Esse resultado, né, você vai anotar e daí você vai fazer o peso da pessoa. Então, digamos assim, a minha estatura ao quadrado deu 2,56. O meu peso é 55 quilos, então você vai fazer 55 dividido por 2,56, tá? Se vocês fizerem lá o resultado da altura vezes a altura dividido pelo peso, vai dar um número incorreto, tá? Então, sempre o IMC, ele vai ser o peso dividido por aquele resultado da altura vezes a altura, tá? Então, essa é a forma correta de você, então, avaliar o IMC do indivíduo. O IMC, a gente tem uma divisão, uma classificação de IMC de acordo com as faixas etárias, né? E as fases da vida da pessoa também. Então, assim, quando talvez vocês, não sei se acredito eu que vocês ainda não tiveram a disciplina de saúde pública, né? Mas até quando vocês forem iniciar os estágios de vocês vão conhecer, pessoal, as carteirinhas, né? As carteirinhas de crianças, né? Então, lá nas carteirinhas a gente tem todos os dados antropométricos da criança, peso, estatura, as medidas de circunferência importantes para a fase da criança, e vai ter então também o IMC de acordo com as faixa etária ali das crianças, né? Então, a faixa etária de IMC da criança de 0 a 2 anos é um, de 2 a 5 anos é outro, e de 5 a 10 é outro, depois de 10 a 19 é outro, e a partir dos 20, então, vai o mesmo até os 60 anos, né? E depois o idoso também tem uma outra
É outra classificação de IMC para pessoa a partir de 60 anos de idade. E a gestante também tem uma tabela exclusiva para gestantes, então, para se classificar o IMC dela, né? Então, assim, você calculou lá o IMC, fez aquele cálculo de altura vezes altura, né? Dividiu o peso por esse resultado, você vai ter o IMC do indivíduo. Aí, o que vai fazer? Vai colocar lá na tabelinha, né? Então, aqui está a classificação do IMC de adultos, né? Então, a gente sabe que o ideal do IMC normal do indivíduo saudável vai de 18,6 até 24,9, 25, né? Mas é como eu falei para vocês, gente, o IMC não é a única forma da gente fazer uma avaliação de uma pessoa, tá? Existem várias outras formas aí que a gente utiliza. Isso é importante vocês saberem as técnicas que existem, né, de classificação aí, de avaliação aí de um indivíduo. O IMC de idosos, né? Então é outro quadro que a gente utiliza também, é outra forma de classificação. E aí o das gestantes, que é por semana gestacional, né? Então, assim, você vai lá nas semanas que essa gestante tem, então se ela tem lá, digamos, 16, 18 semanas, e aqui do ladinho está o IMC dela, onde você vai procurar, se é um IMC o que? 25, se é um IMC 27, que ela vai estar em sobrepeso, né? E você vai colocar no gráfico ali da gestante, tá? Outra forma de se fazer uma avaliação física também no indivíduo é a forma das dobras cutâneas, né? Isso é através de um aparelho, né? Adipômetro que a gente utiliza. Normalmente isso é mais profissional, mais o nutricionista ou o educador físico que utiliza desse aparelho para se fazer a avaliação física, então, né? Dificilmente vocês vão fazer uso disso. Nem existe, na verdade, né, nas unidades de saúde esse tipo de equipamento, tá? Mas para vocês terem conhecimento, né, dos tipos aí de avaliação que existe, tá? Pessoal, então assim, a aula é isso aí, é bem breve, né? Em relação a essa aula é importante vocês gravarem a questão do cálculo, de como se faz corretamente o cálculo de um IMC, né? E saber essas técnicas ali, que são técnicas bem simples, né? Na verdade, o ideal, assim, era que a gente tivesse uma aula prática, né? Quando a nossa aula é presencial, eu gosto de levar a balança, a fita métrica, assim, pra gente, né, treinar um pouquinho em relação a essas, como se fazer essas medidas adequadamente, né? Mas, enfim, não é possível, mas lendo o material vocês vão saber fazer isso também. E lá na prática do dia a dia de vocês também, vocês vão, né, com certeza vão praticar, vocês vão aprender. Então, assim, o estudo de caso que eu coloquei para vocês. Então, o estudo de caso é o seguinte: uma paciente, então, com as iniciais MT, de 38 anos, ela é gestante de 18 semanas. O peso dela é 91 quilos e a altura de 1,62 m. Os relatos da paciente, né, o histórico dela é de ex-tabagista. Ela tem consulta com o obstetra nas próximas semanas para apresentar os exames dela gestacional. Ela descobriu a gravidez dela com 10 semanas de gestação. Então, ela já descobriu a gravidez aí bem tarde, né? E ela teve a primeira consulta de pré-natal dela somente com 12 semanas de gestação. Ela ainda não está fazendo uso de nenhum tipo de suplementação. E ela procurou o serviço de enfermagem com queixas de forte dor de cabeça e na nuca, tá? Foi aferida a pressão dela e a pressão dela estava 14/9. Então, uma pressão relativamente alta para uma gestante, né? No início aí da gestação, com 18 semanas. A mesma, então, apresentou também exames de laboratório, né? Trouxe junto os exames de laboratório que ela já realizou com níveis baixos de hemoglobina sanguínea. E foi percebido também, durante a avaliação dela, que os membros inferiores dela estão bastante inchados, bastante edemaciados, tá? E ela realizou consulta com o clínico para uma avaliação, né? E uma conduta do clínico em relação às queixas dela. De acordo com o histórico dela, então, que a gente vê aqui, vamos responder, então, as seguintes perguntinhas aí no nosso estudo de caso. Qual que é o IMC gestacional, então, da nossa pacientinha lá, IMT, de 36 anos? Né? De acordo com as semanas gestacional. Então, qual que é o IMC dela para a semana gestacional dela? Tá? Então, vocês vão fazer o cálculo do IMC e vão colocar no gráfico lá e vão me responder aqui qual que é o IMC dela. Quais são os polivitamínicos essenciais, então, para suplementar as primeiras semanas aí de gestação? Né? Tem aqui no material de vocês, o material de Word de vocês, tem tudo isso, e a gente também já falou isso lá quando eu falei das anemias na nossa segunda aula, né? Terceira pergunta: em relação aos baixos níveis sanguíneos,
qual seria o suplemento ideal para a mesma fazer uso, de acordo com prescrição aí de médico ou de nutricionista, né? Então ela tá com baixos níveis ali, os exames dela apresentam baixos níveis de hemoglobina sanguínea. Isso é sinal do quê? Que ela tá com que tipo de deficiência, né? E qual tipo de suplemento, então, seria importante ela fazer uso. 4. Quais as orientações relacionadas, então, à alimentação, de acordo com a pressão arterial dela, o IMC dela e os níveis sanguíneos que ela deve receber, né? Vocês vão me relatar que tipo de orientação que vocês dariam para essa paciente, né? Em relação, o que ela precisa melhorar em relação à alimentação dela, para ela melhorar a pressão arterial, para ela controlar o ganho de peso dela durante a gestação, para que melhore esses níveis sanguíneos dela, né? Então, o que vocês orientariam ela em relação à alimentação dela? Vocês vão me descrever isso. Então, esse é o estudo de caso, certo, pessoal? Então, assim, a gente vai ter a prova, né? A nossa prova está prevista para iniciar às 20 horas. E depois da prova, vocês já podem dar encaminhamento a esse estudo de caso aí. Vocês encaminham ele para mim, então, respondido no meu e-mail até a nossa última aula, né? Que a próxima aula vai ser, então, a apresentação aí do nosso seminário, tá? Pessoal, então, a apresentação do seminário a gente vai fazer da seguinte forma: vocês gravam o vídeo, né? E encaminham ele para mim. Então, assim, eu vou passar para vocês as duplas em ordem inicial ali, que foram me enviando essas duplas, e aí a gente inicia a apresentação por ordem, né, com essas duplas ali na nossa última aula, certo? A gente faz dessa forma, mas aí eu coloco a orientação certinha para vocês lá no grupo também. Dúvidas em relação ao estudo de caso, a gente faz a interação então lá na nossa aula. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês.